Olá, pessoal! Tudo bem? Como é que vocês estão, gente? Por aqui tá tudo bem, gente, graças a Deus. Eu espero muito que vocês também estejam bem. E no vídeo de hoje, gente, eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade, né? Eu prometi esse vídeo aqui, né? No canal já tem um tempinho. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade. Gente, na minha opinião, pessoal, eu acho que a ansiedade é a raiz de tudo, assim, quando você começa a ficar mal psicologicamente, né? Por quê? Porque quando eu comecei a minha doença, né? Quando eu comecei minhas crises, todos esses problemas psicológicos que eu falei nos vídeos. Gente, para quem tá chegando aqui agora, sejam muito bem-vindos, tá? Eu espero que vocês estejam gostando dos conteúdos aqui, né? Eu passei por muitos momentos difíceis, né, na minha vida em relação a esses problemas. Mas agora, graças a Deus, eu consegui me estabilizar. Mas eu ainda tenho coisas para compartilhar com vocês, né? Para que talvez vocês possam tirar isso como, né, como ajuda para vocês também que tá passando por problemas parecidos com o meu. Então, gente, hoje, depois de 7 anos com esses problemas, né, que eu tive pânico, tive depressão, eu tive mania de perseguição, eu tive compulsão alimentar, ansiedade, né? Todos esses problemas, gente, eu posso ter esquecido de alguma coisa aqui, mas a minha depressão, ela foi diagnosticada como depressão maior, né? Que é a depressão severa, por conta da quantidade de sintomas que eu tive. E por causa de eu ter chegado a surtar, né? Então eu fui diagnosticada com depressão maior. E aí, pessoal, hoje, depois de 7 anos me tratando, né, e chegando assim no equilíbrio que eu consegui chegar, hoje ainda tenho ansiedade, tá, gente? Hoje o que ficou, né, pra mim de sintoma é uma ansiedade, mas eu acredito que é uma ansiedade leve. Então eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Porque quando eu comecei com tudo isso, gente, eu comecei o meu corpo, né? A gente sabe que o corpo da gente dá sinais, né, pessoal? A gente sempre ouve falar isso, mas a gente ignora, né, os sinais do nosso corpo. A gente vai empurrando com a barriga e tem uma hora que ele pifa, né? Como o meu cérebro ele pifou. Então, antes de vir tudo isso, uma coisa atrás da outra, comecei com a insônia, né? Depois eu vou gravar um vídeo aqui só falando sobre insônia, né? Como eu consegui me tratar, né? É tudo tudo parte da mesma coisa, né, gente? Mas aí eu vou falar sobre assunto diferente para vocês entenderem. Porque primeiro comecei com a insônia, né? Comecei com a insônia, mas antes da insônia eu comecei com dores de cabeça, que eu até esqueci de falar aqui nos vídeos pra vocês. Gente, eu sentia dores de cabeça todos os dias. Todos os dias eu sentia dores de cabeça. E todo dia eu tinha que tomar dipirona. Todo dia. E eu fui assim, sabe, gente? Eu não achava aquilo normal, eu fui empurrando com a barriga, eu não pensei assim, eu devo estar com algum problema, né? Por causa dessas dores de cabeça, né? Porque não é possível uma pessoa ter dores de cabeça todo dia. Então eu tinha todos os dias dores de cabeça. E a minha vista, gente, ela tremia, a minha pálpebra. Sabe quando a gente fica assim, ó? Assim, com a pálpebra? Esse foi outra, assim, tipo assim, ó. Eu não sei se vocês já sentiram isso antes, mas existe isso, gente. A gente treme a pálpebra assim, ó. Treme a pálpebra. Fica tremendo. Mas é uma coisa involuntária, você não consegue controlar, sabe? É uma coisa que você. É uma coisa involuntária que acontece e você não consegue conter, né? Não sei se vocês já viram alguém assim, gente, ou já tiveram. A pálpebra fica tremendo assim, ó. Ela fica assim, você não consegue fazer ela parar de tremer. Você não consegue, você tem que esperar ela parar sozinha. Então eu tinha isso. Eu acho que o meu nível de estresse já estava muito grande, então eu fui começando a ter sintomas, né? Aí começou com as dores de cabeça, esse tremor na pálpebra. Aí depois que eu vinha descobrir, né, vendo vídeos de neurologista, de psiquiatras, né, que
que isso já é estresse, né? Já é um estresse muito, que a gente já tá com estresse muito alto. Então, isso é um sintoma já do estresse. Então, pessoal, daí veio a insônia, né? A insônia eu também não tratei da insônia, então aquilo me trazia prejuízo, né? Porque a insônia, vocês sabem como que é, a gente não dorme, né? A mente não desacelera. E depois, né, veio o pânico. E aí, gente, foi foi rolo abaixo. Foi só vindo sintomas, né? Só vindo sintomas. E como vocês já sabem da história, né? Se vocês já viram os vídeos anteriores, né? Vocês sabem que eu cheguei e acabei tendo depressão severa, né? Porque eu acho que eu demorei muito pra procurar tratamento, sabe, gente? Talvez se eu tivesse ido antes, né? Essa ansiedade minha, ela tinha se mantido ali, né? Como ansiedade ou como uma depressão leve, não sei, gente. Como um pânico, não sei, né? Mas eu acho que... Mas enfim, aconteceu isso, né? Por falta de informação e por causa também de que eu era contra, assim, depressão pra mim e não dava em crente, né? Porque eu sou uma pessoa cristã e eu pensava assim, eu tinha essa mentalidade, gente, que depressão era uma coisa espiritual, né? Depois eu fui entender que não, que depressão é o seu cérebro em desequilíbrio, né? Precisando de substâncias que tá faltando, né? No meu caso, porque eu passei por um estresse muito grande e acabou meu cérebro pifando, né? E dando todos esses sintomas aí. Aí, pessoal, falando agora na questão do, né? O que eu acho, né? Sobre a ansiedade, né? Que eu acho que tudo começa na ansiedade. Depois lá na frente eu vou explicar um pouquinho, né? Sobre a ansiedade que eu tô agora, né? Que foi o que ficou. Então, o que eu acho, como você deve tratar a ansiedade, gente? Ansiedade, gente, você tem que ir ao médico. Se você tá com sintomas de ansiedade, se você tá estressado, se você tá com insônia, né? Porque a insônia, gente, tem vários motivos, né? Tem várias outras doenças que pode desencadear a insônia. Mas a ansiedade é uma delas. Mas se você já tá estressado, né? Você anda assim, com sintomas de ansiedade, você tem que procurar um médico. Tem que procurar um médico o mais rápido que você puder. Porque, pessoal, o quanto antes você começar a tratar a sua ansiedade, vai evitar que você tenha um problema maior no futuro, né? Tem pessoas que ficam anos e anos só com ansiedade, né? A gente ouve falar, eu tenho ansiedade há anos, eu tenho isso há anos. Mas tem pessoas que não, como eu, por exemplo, a minha, ela foi só... como que eu posso dizer? Ela se desenvolveu algo muito maior, né? Do que a ansiedade só, né? Ela se transformou em algo muito maior. E eu tive muito prejuízo mental por causa disso. Então, pra mim, o que você tem que fazer, né? Quando você tá com sintomas de ansiedade? Você tem que procurar um médico, né? Você tem que... Ou você vai num clínico geral, né? Você vai num clínico, explica os seus sintomas, o que você tá sentindo, se é insônia, né? Se você tá estressado com alguma coisa, né? Ou se aconteceu alguma coisa que te deixou estressado e você tá se sentindo assim, já tem um tempo, né? E... né, se você já orou, né, já fez ali aquelas coisas que a gente costuma fazer em primeiro lugar, né, a gente começa a fazer aquelas coisas, toma um chazinho, e isso tá permanecendo ali, né, eu acho que você tem que procurar um especialista, procura logo um especialista, né, ou um neurologista, né, porque o médico clínico, ele vai te encaminhar para um psiquiatra ou um psicólogo, né, para você conversar, dependendo ali do médico, eu não sei, né, talvez você, dependendo do nível de ansiedade, ele vai te encaminhar para um psicólogo para você conversar, para ver se aquilo ali vai melhorar, né, ou de repente você vai logo para um psiquiatra, né, dependendo do nível de ansiedade que você tá.
Porque, gente, sinceramente, eu acho que a ansiedade tem que ser tratada com remédio, sabe? Tem que ser. Não adianta, tem que ser tratado com remédio. Por que eu tô falando isso? Porque depois de 7 anos tratando, né, essa depressão minha, né, que eu creio que tudo começou com ansiedade, pelos sintomas, né, pelos sintomas, sabendo hoje o que é ansiedade, eu tratando, né, o que ficou dessa doença minha, né, dessa depressão maior minha. O pânico foi embora, graças a Deus, os sintomas de surto psicótico, né, foram embora, né, porque eu tratei com antipsicóticos, né, durante esses 7 anos, e com antidepressivos, com tarja preta, e eu tratei, né, durante esses 7 anos com todos esses remédios. Então, gente, os sintomas foram indo embora, um a um, foram indo embora. O pânico, o surto, a vontade de não existir mais, aquela vontade de não levantar da cama, né? Que eu fiquei 1 ano, né, só de cama, como eu sempre falo aqui. Demorou muito tempo para me levantar. Então, todos esses sintomas foram embora. A insônia foi embora, gente. A insônia foi embora, graças a Deus. Hoje eu durmo de forma natural. Depois eu vou vir aqui e vou gravar um vídeo falando para vocês sobre a insônia. Então, o surto foi embora. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu já não tomo antipsicóticos. Agora no final do mês vai fazer 4 meses, né? Aí meu filho sempre fala assim pra mim, que a gente conversa, né? Aí ele fala assim: mãe, você fica contando. Não fica contando, não. É porque, gente, pra mim é uma alegria tão grande a pessoa deixar de tomar antipsicótico, porque a gente sabe, né, o que o antipsicótico, ele é um remédio muito forte. Pra que ele é? Ele é pra acalmar e tirar você do surto mesmo, né? Daquela confusão na sua cabeça, que é um surto psicótico. Então, eu pensar assim, que eu tô 4 meses sem tomar esse remédio, gente, que a minha mente, ela se equilibrou, né? É uma graça muito grande que eu alcancei, sabe? Então, eu sou muito agradecida. Eu fico contando, assim, todo mês, quando chega no final do mês, né? Que foi no final do mês que eu parei, né? Então, quando chega todo final do mês, eu fico pensando: meu Deus, o mês todo eu não surtei, né? Eu não surtei. Então, eu fico muito agradecida, fico muito grata. Então, depois de tomar todos esses remédios, né, ido embora todos esses sintomas, né, que eu tive, inclusive a insônia, o que ficou foi uma ansiedade. Como que é a minha ansiedade? Quando pela manhã eu acordo, né, eu já acordo ansiosa. Todas as manhãs eu percebo isso. Então, quando eu acordo, minha mente está acelerada. A minha mente está acelerada, eu fico com vários pensamentos. Aí, o que eu faço logo quando eu acordo, gente? Logo quando eu acordo. Porque a gente não quer ficar com muitos pensamentos, né? A gente quer ter uma mente tranquila, uma mente calma, né? Eu sou uma pessoa calma. Então, eu quero ter pensamentos tranquilos, né? Normais. Então, o que eu faço? Eu vou lá, tomo logo o remédio. Primeira coisa que eu faço em jejum logo. Eu tomo meu remédio e eu tomo 1/4 de Rivotril. Porque a minha pressão, gente, ela por um tempo atrás aí, agora não, parou, né? Agora, graças a Deus, parou. Ela começou a subir, eu tive oscilações de pressão alta, né? Oscilou pra subir, né? Por causa da ansiedade. Aí o médico me orientou: ó, toma um pedacinho de Rivotril toda manhã. Então, com eu fazer isso, gente, meus pensamentos, eles aceleram quase imediatamente, assim, acabo de tomar, daqui a pouco, 2 minutos depois, pronto. Minha ansiedade vai embora. Sabe como? É como passe de mágica, né? Então, eu posso dizer pra você que o que ficou foi uma ansiedade leve, assim, os pensamentos acelerados. E eu tomo meu remédio, meu antidepressivo, que eu tenho que tomar mesmo, né? E pronto, gente. Vai embora, eu fico calma, fico tranquila, sem sintomas assim, né, mais prejudiciais, né, que é a falta de ar, né, palpitação,
essas coisas assim, graças a Deus eu não tenho nada disso. É mesmo os pensamentos acelerados que eu tenho ainda, né? Mas isso, gente, eu acho assim que é o mínimo, né? Foi assim, dos males o menor que ficou pra mim, né? Porque de tudo, depois que eu tive tudo isso, né? Eu ficar só com esse sintoma de pensamento acelerado, né? Pela manhã, né? Eu acho assim, dos males o menor, gente, porque eu saí de um inferno, né? Eu saí lá do fundo do poço e graças a Deus, ele me levantou de novo, graças a Deus, né? Com muita fé. Fé nos remédios também, gente. Fé nos médicos, né? A gente tem que ter fé. Não pode desistir do tratamento, né? O remédio que o médico passar para você. Você tem que confiar, né? Você tem que começar ali tomando. Tem que ter uma disciplina com o remédio. Porque eu ouço muitas pessoas falando que elas começam o tratamento e param porque não vê resultado. Aí param. Você tem que insistir ali naquele remédio, gente, mais ou menos aí umas 2 ou 3 semanas, né? Para começar a ver assim, né? Aí desaparecendo os sintomas, né? Você tem que começar, você tem que continuar assim, de 2 a 3 semanas, você tem que ir se observando também, né? Porque a ansiedade, ela tem muitos sintomas. Eu tive muitos sintomas, mas muitos sintomas mesmo, gente. Então eu tive que ir observando os sintomas para poder ver o que estava indo embora, aí, né, aí ia embora e voltava, ficava aquilo, ia embora, voltava, até que o sintoma ia embora de vez, como foi, né, graças a Deus, todos os sintomas. Mas tem que haver uma constância do tratamento, sabe como, gente? Tem que haver uma fé no remédio, porque no começo, né, é difícil. E às vezes a gente piora para melhorar, né? Assim, a gente piora. Por exemplo, o antidepressivo. Às vezes você começa a tomar e vem aquele intervalo que você nem tá tão triste assim. É mais sintomas ansiosos de pânico. Aí você nem tá assim tão chorosa, nem tão assim, vontade de viver. Aí quando você começa a tomar, o sintoma vem, aquele sintoma de depressão mesmo e de falta de vontade de viver, ele volta. Aí você não entende. Por quê? Porque às vezes você começa a tomar o remédio, você piora para depois você começar a melhorar. Infelizmente é assim, gente. Vocês podem ler na bula, né? Conversa até com o seu médico sobre isso para você ver só se não é assim que acontece. Então depois você começa a melhorar, né? Aí você insistindo ali naquela medicação, gente, insistindo aí 1 mês, né? Mas também não é assim, você tomar e perceber que talvez nem todos os sintomas foram embora, mas alguns foram. Então, se alguns foram, é porque o remédio tá fazendo efeito, né? Não é porque não foi embora todos que não tá fazendo efeito. Sabe como, gente? Porque, tipo assim, né? Eu tive muitos, então eu tive que ter muita paciência para poder cada um ir embora, né? De uma vez. Cada um ir embora de uma vez, gente. Não foram todos embora de uma vez só, não. Cada um com o tempo, assim, né? Primeiro o pânico foi embora, depois, né? A tristeza, aquela vontade de morte, aquela coisa assim. Aí depois ir embora outra coisa, e foi indo, né? Até eu ver que todos os sintomas, né, desapareceram. Demorou muito. Mas se você insistir também no remédio e ver que ele não tá, você já tá um tempo com ele e nem começou a fazer efeito, gente, nem o sintoma foi embora, você já tá um tempo, 1 mês, 2 meses, assim, não começou, então talvez você tenha que ir no seu médico falar, relatar para ele vai ver, né, ele vai falar para você, né, que talvez esse remédio não tá servindo para você, né? Não tá fazendo efeito para você. Porque, gente, existe vários tipos. Nosso organismo, gente, é diferente, né? Às vezes o que serve para mim não vai servir para você, ou às vezes vai servir para você, né? Às vezes a minha ansiedade é de um jeito, a sua é do outro, às vezes a minha depressão é de um jeito, a sua é de outro, como a minha foi depressão maior, né? E eu sempre falo isso aqui no canal, gente, que às vezes, é porque
o médico, assim que eu comecei a tomar um antidepressivo, ele não passou um antidepressivo para mim mais leve. Ele não passou assim, vamos supor, um antidepressivo para uma depressão leve, como a sertralina, né? Eu nunca tomei sertralina, estalopram, nunca tomei. Ele já foi lá para os mais fortes, entendeu? Ele já foi lá pro dual, né? Que é para depressão maior mesmo. Então eu creio que se ele fosse para um sertralina, eu não ia começar a melhorar nem tão cedo, né? Eu ia ficar ali perdendo tempo achando que eu não ia melhorar, né? E não é isso, às vezes não é porque você não vai melhorar, às vezes é a sua medicação que tá fraca, né? Não é pro seu tipo de doença. Então tem isso também, né? Você tem que tomar a medicação certa. Se você tá tomando muito tempo já e você só tá tendo prejuízo na sua saúde mental, cada vez mais tá aumentando os sintomas, você tem que voltar ao médico e reavaliar seu tratamento para ver se aquele remédio ou a miligrama ela tá fraca, então tem que aumentar a miligrama. Gente, eu não sou médica, tá? Eu não entendo nada de assim. Eu entendo por ser paciente, né? Por estar tratando já dessa doença há 7 anos. Então, essas são as minhas impressões, né? As impressões que eu tenho depois de 7 anos de tratamento. Então, hoje, graças a Deus, gente, eu posso dizer assim que eu aprendi a me cuidar, né? Eu aprendi a me cuidar. E, pessoal, e agora eu vou falar, já falei do remédio, falei dos tratamentos, né? E, gente, tem muita coisa natural também que você pode fazer para melhorar. É como, por exemplo, meditação guiada, como eu sempre falo aqui no canal, eu vou sempre insistir nisso, porque é um santo remédio, gente. É um santo remédio. Meditação guiada, chazinho, principalmente de camomila, ele te acalma. Erva cidreira, mas o melhor pra mim é o capim-limão, porque ele é mais forte. O capim-limão pra mim é o que vence aí como calmante. Caminhada, né? Depois que você melhorar, que você se sentir assim, que você tá saindo, você começa a dar uns passinhos, gente. Quando eu comecei, eu tava na depressão mesmo, eu ia só até o portão, gente. Às vezes eu ia até o portão pra ver como tava a rua, assim. Aí eu tinha surto, eu via aquelas coisas de forma... Ai, como que eu posso dizer? O meu cérebro, ele distorcia as coisas. Eu via uma coisa, mas eu via de outra maneira, né? Como, por exemplo, mania de perseguição. Não tinha ninguém me perseguindo, mas se eu fosse ali no portão e sentasse ali, tinha uma pessoa, a pessoa tava me vigiando. Então, eu comecei indo no portão, né? Aí depois teve um dia que alguém falou assim pra mim, ó, alguém que eu conversei, que vinha aqui na minha casa me visitar, falava assim pra mim, começa a caminhar. Eu falava, mas eu não consigo caminhar, como que eu vou caminhar? Então você vai até a esquina da sua casa. A pessoa falou assim pra mim, gente. Gente, e atividade física, ela te levanta. Mesmo assim, se você tiver ruim, mas se você conseguir até o portão ou até a esquina, você vai entender assim, que, meu Deus, poxa, eu já tô fazendo avanço, né? No meu tratamento. Então hoje já fui até a esquina. Aí depois de um tempo eu já fui até outra esquina. E depois eu fui andando mais na rua. Sabe como, gente? Eu fui só assim. E aquilo, gente, é uma sensação de você ser um vencedor, sabe como? Eu tô vencendo aquilo ali. Eu tô começando a vencer. Ó, os avanços que eu tô tendo. Um pouquinho só, gente. Um pedaço, um avanço pequenininho pra gente. Que tá na cama, que ficou muito tempo assim, nessa fossa. É um avanço muito grande. Então, né, remédio natural, como eu já falei, meditação guiada. Fé, gente, é a primeira coisa, né? Fé, né? No que você confiar, na sua vida espiritual, a sua fé, né? Naquilo que você acredita, fé, né? Fé que sempre vai dar certo, fé que Deus está com você, que Ele vai te ajudar. Pode estar a situação pior que for. E o remédio não tá fazendo efeito. Nossa, o vídeo já tem 24 minutos. Pode estar assim, o remédio não tá fazendo efeito, o tratamento tá errado, não tá fazendo efeito nenhum. Mas Deus tá ali com você, Ele não te larga.
Você tá ali chorando, você não tem nem força para você orar. Gente, eu chegava assim nesse ponto, eu não tinha força nem para abrir minha boca. Eu orava em pensamento. Ficava pensando, Deus, me ajuda, só assim. Mas ele tá ali com você, sabe como? Ele não te solta. Ele não te larga, porque ele é seu pai. Não é porque você tá nessa situação que Deus te abandonou, não. Não. Hoje eu vejo a minha doença, o que eu tive, como um propósito de Deus, né? Eu era uma pessoa muito diferente que eu sou hoje. Uma pessoa distraída, desfocada, sabe, gente? E hoje eu sou uma pessoa muito diferente, eu dou mais valor às coisas, né? Então, eu já dava valor, né? Eu já era feliz antes. Mas hoje eu sou uma pessoa mais tranquila, gente, diferente. Eu cuido mais da minha saúde mental. Primeiro lugar pra mim, gente, é a minha saúde mental. Eu tento proteger ao máximo a minha saúde mental, porque eu sei que se eu perder o equilíbrio, eu perco tudo. Eu paro de trabalhar, eu perco a noção de tudo, família, tudo, gente. Eu perco tudo. Então, eu tento cuidar ao máximo da minha vida mental hoje, né? Porque, né? Depois da minha vida, de tudo, é a coisa mais preciosa que a gente tem, gente. É a sanidade da gente. Então, gente, eu acho que eu falei tudo, né? Você tem que, né? Para tratamento, você tem que procurar, né? Procura orientação, vai no clínico, vê qual médico que você tem que ir, né? E, gente, não tenha medo das medicações. Medicação é para te ajudar, tá bom? E, gente, eu só posso dizer que se você seguir tudo direitinho, você se cuidar, se priorizar, se colocar em primeiro lugar, fuja, gente, das coisas tóxicas. Isso também é uma dica valiosíssima para você, tá bom? Coisas tóxicas, gente, pessoas tóxicas é um veneno pra gente. Hoje eu tô bem da depressão, mas hoje eu ainda sei, eu tenho cada vez mais certeza o quanto isso nos afeta, nos abala, tira a gente do eixo. Então, se afasta assim, ó, mande boas energias, não fica de mal nem nada, mas não insista numa coisa que é uma toxicidade pra você, não tá te fazendo bem, não te traz boas energias. Se afasta, gente, porque isso destrói a gente. E, gente, eu acho que é isso, né? Não tenha medo de tomar um tarja preta, gente. Não fique com medo, tá? Porque durante um tempo você vai ter que tomar. Eu tomo até hoje. É um quartozinho, né? Tem muita gente, que demoniza muito tarja preta. Vou falar pra vocês. Eu mesmo já demonizei muito tarja preta, o Rivotril. Mas o Rivotril, gente, ele te salva muitas das vezes das coisas. Quando você tem a crise de pânico, se você não, né? Se você não tomar um Rivotril, é complicado. Aquela ansiedade, ela, né? Às vezes ali você insistindo no antidepressivo, você vai ficar bom, mas tem pessoas que precisam de uma coisa mais forte. Não tô falando pra ninguém se automedicar aqui não, tá, gente? Tô falando pra vocês procurar um médico, ver o seu tratamento, mas tô falando no meu caso assim. Não tenha medo de um tarja preta. Durante um tempo, talvez você vai precisar daquele tarja preta, né? Ele vai te ajudar, ele é pra ajudar a gente. Hoje eu tomo ele porque, né, como falei pra vocês, durante um tempo minha pressão subiu e eu tive que, né, o médico, eu desmamei ele um tempo, mas depois o médico pediu para manter de novo por causa da minha pressão. E eu percebo que se eu ficar sem ele, minha pressão vai subir. Porque vocês, né, como eu falei aqui, eu começo com pensamentos acelerados pela manhã, então era pela manhã mesmo que a minha pressão subia. Então, se eu não tomar ele, a minha pressão vai subir. Uma coisa que eu não tenho hipertensão, eu não sou hipertensa. Começou por causa da ansiedade. Então, não faz mal se você tomar. O que faz mal, gente, é você tomar em excesso as coisas, né? Tudo em excesso faz mal, né? Mas no meu caso, assim, eu tenho que tomar, né? Um quarto, às vezes eu tomo até menos de um quarto,
né? Porque um quarto é um comprimido, né, gente? 4 partes, né? Às vezes eu tomo menos daquele um quartinho ali, sabe como? E já faz efeito pra mim, porque eu também tomo um antidepressivo. Então, juntando os dois, né? Então é isso, gente. Não demonize tanto o Rivotril, um tarja preta. Se você tiver que tomar um tempo, tome, gente. Tome, porque olha só. Eu já tomei até antipsicótico. E hoje em dia eu não tô tomando mais antipsicótico, né? Graças a Deus. E eu acredito, tenho fé que como eu já falei, que tudo começa na ansiedade. Se eu deixar a minha ansiedade, essa ansiedade que eu tenho matinal, ela se prolongar, aí eu vou só evoluindo pro pior de novo, entendeu? Aí como eu tô tratando dela ali, eu corto ali pela raiz ali, então eu percebo que tudo começa ali, naquela ansiedade ali que eu tenho pela manhã. Então, se eu deixar não me tratar, eu parar com antidepressivo, e aí vai só, aí daqui a pouco eu tô no antipsicótico de novo. Então, por isso que eu acho que o início de tudo é na ansiedade, porque o que ficou agora foi uma ansiedade leve, né? Que eu tenho esses pensamentos pela manhã, mas ao longo do dia, se eu não tiver nenhum aborrecimento, né, gente? Porque se eu me aborrecer também. Por isso que eu tô falando pra você, gente, evite, procure cuidar da sua vida mental. É difícil, a gente tem intercorrência, acontece as coisas, a gente não pode controlar, né? Mas evite, né, coisas tóxicas na sua vida. Se você puder evitar e puder cuidar mais do seu emocional, cuidar mais da sua vida mental, né? Ter todo cuidado. Então cuide, né? Se proteja, gente. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu falei tudo, né? Se eu não falei e lembrar de alguma coisa, depois eu gravo mais vídeo falando sobre isso, tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado, né, com essas dicas. E o próximo vídeo, gente, vai ser sobre insônia, né? Que eu tô muito ansiosa pra gravar esse vídeo sobre insônia pra vocês. Tá bom, gente? Tudo de bom? Beijos, fiquem todos com Deus e tchau. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a nós todos, né? Beijão!